quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. Ore ao Senhor. Diga a Ele que você veio aqui adorar, engrandecê-lo. Você possa transmitir a Ele aquilo que está no seu coração e permitir que Ele transmita ao seu coração aquilo que está no dele. Amém? Obrigada, Senhor, por mais um dia. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos hoje aqui de te adorar, de bendizer o teu santo nome, de contemplar a tua face, de te engrandecer, Pai. Nós te agradecemos, pois sabemos, ó Deus, que o Senhor habita em nós. Nós te agradecemos, ó Deus, e reconhecemos os livramentos que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus, o quanto o Senhor tem nos guardado. Muito obrigada, Jesus. Queremos nessa noite engrandecer o teu santo nome. Queremos hoje aqui, ó Pai, contemplar a tua face e entronizar o teu santo nome acima de todas as coisas. Muito obrigada por tudo, Jesus. Fique conosco. É o que eu peço e agradeço desde já. Amém. Amém, amados. Lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Lá no 10 vai nos dizer: o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para os que era seu, e os seus não reconheceram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Jesus era o Verbo, e Ele estava desde o princípio. E Ele se fez carne e habitou entre nós para que pudéssemos ser chamados de filhos. Aqui no final nós lemos que Ele é o unigênito do Senhor. E além de unigênito, Ele é o primogênito, porque a partir de Jesus nós também podemos ser chamados filhos de Deus. E como filhos, Ele é nosso irmão mais velho, é a nossa companhia maior. E Ele deixou toda a sua glória, e Ele deixou tudo por amor a quem? Por amor a mim, por amor a você. Esse é o Deus de nossas vidas, esse é Jesus, esse é o Galileu, esse é o Leão da tribo de Judá, e é esse que eu quero te convidar a exaltar nessa noite, porque Ele deixou a sua glória, por amor a nós.
esse. Ele é aquele que abre caminhos em meio ao deserto. Ele é aquele que habita entre nós, que se move entre nós. Ele é aquele que cura corações, que restaura corações, que cura feridas das nossas almas, que cura as nossas enfermidades. Ele é esse Deus, aquele que abriu caminhos no deserto. Ele não é apenas uma nuvem que estava ali no deserto, como aquela nuvem que o povo de Israel via todos os dias, mas Ele é aquele que nos direciona ao caminho certo.
na paz do Senhor Jesus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias nessa noite no segundo livro dos Reis, capítulo 20. Vamos ler esse texto, que é bastante conhecido, na esperança de que o Senhor nos abençoe mais uma vez, traga sobre nós entendimento e que os nossos corações recebam a palavra do Senhor. Segundo Reis, capítulo 20. Amém? Todos encontraram aí? A palavra do Senhor nos diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade. E defenderei esta cidade, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que diz: adiantar-se-á à sombra 10 graus, ou os retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Agás. Amém. Que o Senhor nos abençoe por meio da tua palavra. Faça uma oração nesse instante, pedindo ao Senhor que traga ao seu coração aquilo que Ele quer falar, especialmente a você nesse momento. Pai Santo, te damos graças nessa noite mais uma vez, e aqui estamos nós diante da tua palavra. Abençoa-nos mais uma vez, trazendo sobre os nossos corações entendimento, graça, para não só entendermos, mas para aplicarmos nas nossas vidas, na prática, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Abençoa cada um aqui, conforme a necessidade, ó Deus, individual, e que o Senhor, que sabe todas as coisas, venha operar em nossos corações, ó Deus, por meio da tua palavra, no nome de Jesus oramos. Amém. Meus amados irmãos, esse texto que acabamos de ler nos conta um pouco da história do rei Ezequias. Ezequias que adoeceu de uma enfermidade mortal, e Isaías, o profeta, foi até ele e disse: olha, a sua enfermidade é uma enfermidade mortal, põe em ordem a tua casa, cuida da sua vida, porque você vai morrer. Ezequias então clama ao Senhor, chora no seu leito para
clamar ao Senhor, pedindo ao Senhor por misericórdia. Deus ouve Ezequias, e antes que Isaías se retirasse da cidade, manda que Isaías volte até ele e diga: olha, o Senhor vai te curar e vai te acrescentar mais 15 anos de vida, e em 3 dias você vai estar no templo adorando. Então Ezequias ainda vê Isaías mandando pegar uma pasta de figos e colocar sobre a sua enfermidade, e Isaías ainda ouve de Ezequias uma palavra de confirmação, um pedido de confirmação sobre se ele realmente ficaria curado. Isso foi a prova que o Senhor vai me dar, que eu realmente vou ficar bom, de que eu vou subir ao templo ao 3º dia. Então Isaías disse: olha, você escolhe que a sombra do relógio avance 10 graus ou retroceda 10 graus. Ezequias então diz: olha, avançar é o custo natural da sombra do relógio, então que retroceda. E Isaías então ora e a sombra retrocede 10 graus. E de fato Ezequias é alvo da misericórdia de Deus, porque Deus é um Deus misericordioso. O nosso Deus é um Deus misericordioso. O nosso Deus é um Deus que é por nós. O nosso Deus é um Deus que é fiel. O nosso Deus é um Deus que tem compaixão das nossas vidas. O nosso Deus é um Deus que nos abençoa. O nosso Deus é um Deus que tem compaixão de nós e, estendendo as suas mãos sobre nós, derrama bênçãos sobre as nossas vidas, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos complicados, mesmo em momentos em que não há jeito, mesmo em momentos que só um milagre pode resolver, como era o caso de Ezequias. Deus estava pronto para abençoar, como abençoou Ezequias, o curando de uma enfermidade mortal, o curando de uma enfermidade que já não tinha mais jeito. Deus é fiel, bondoso, misericordioso. É o mesmo Deus que nós servimos. E eu quero pensar aqui um pouco na vida de Ezequias e refletir sobre a nossa própria vida. Gostaria então que você pensasse comigo aqui um pouco sobre a vida de Ezequias e que você reflita sobre sua própria vida ao pensar, ao meditar aqui na vida de Ezequias. Portanto, eu quero primeiramente dizer a você, pensar aqui fazendo uma pergunta: por que Ezequias adoeceu? Por que Ezequias está doente? Por que Ezequias está com uma enfermidade mortal, uma enfermidade incurável? Por que Ezequias está nessa condição? Simplesmente, meus irmãos, por uma condição humana. Há muitas pessoas que querem colocar aqui que Ezequias estava em pecado, ou que ele teria cometido isso ou aquilo outro, que isso era uma punição, que isso era uma consequência de algum tipo de pecado. A verdade é que nós não sabemos. A verdade é que Ezequias está enfermo, terrivelmente enfermo, por uma doença mortal, simplesmente pela sua condição humana, de pecador que é, de uma condição física limitada, como todos nós temos, e ele, sujeito a isso que estava, foi acometido por essa enfermidade. Qualquer um de nós, humano, pecador que somos, estamos sujeitos a qualquer condição de uma enfermidade, de uma adversidade, de um problema. Ezequias então está doente pela sua condição humana. O homem pecou, nos diz a palavra de Deus, que todos nós somos pecadores, e por sermos pecadores não somos perfeitos. Por sermos pecadores não estamos blindados de qualquer enfermidade, de qualquer debilidade física. Nós não estamos blindados quanto a isso. Nós estamos sujeitos às adversidades da vida, nós estamos sujeitos às tempestades da vida, nós estamos sujeitos, porque a palavra de Deus nos diz que o homem pecou e o salário do pecado é a morte. O homem ficou corrompido por causa do pecado. Todos nós temos essa condição humana corrompida, por isso nós estamos sujeitos não só à morte, que é inegável, ninguém pode negar a morte, mas nós estamos sujeitos às enfermidades, nós estamos sujeitos
as adversidades da vida, as intempéries da vida, nós estamos sujeitos a qualquer uma dessas coisas, simplesmente porque somos humanos, simplesmente porque somos gente, simplesmente porque nós estamos na condição de pecadores, corrompidos, e somos. Nós pregamos o Evangelho e falamos da condição do homem de pecador, e que a Bíblia nos fala. Nós falamos da condição do homem de que precisa de salvação. Nós falamos da condição do homem mortal, e não há outra explicação em lugar nenhum. Por que o homem morre? Por que o homem é pecador? Por que nós estamos sujeitos a essa condição? Você não aprendeu isso na escola, os cientistas não explicam isso, não há filósofo que explique isso, não há nenhum médico que explique isso. O médico tenta cuidar da saúde, mas ele não pode explicar por que o homem morre, por que essa é a condição do homem. Mas a palavra de Deus nos explica. Nós somos pecadores, a recompensa do pecado é a morte. É por isso que Jesus veio, para nos anunciar a vida eterna, para dizer: olha, a condição do homem é esta. O homem está perdido nos seus pecados, na sua condição, mas eis que Jesus veio para nos trazer vida e vida eterna, vida abundante, para nos mostrar que essa é sim a condição do homem, mas é uma condição de Deus, de restaurar, de edificar o homem, de resgatar o homem dessa condição humana que ele tem, essa condição de pecador, essa condição corrompida. Ezequias está nessa condição porque ele simplesmente é humano, porque ele simplesmente é pecador. A outra pergunta que eu quero fazer aqui é: por que Isaías vai falar com Ezequias? Por que Isaías, profeta de Deus, homem de Deus, Isaías vai falar com Ezequias, o rei, enviado por Deus, a mandato de Deus? Isaías não vai até Ezequias simplesmente, meus irmãos, para lhe anunciar a morte. Olha que terrível notícia. Isaías vai a Ezequias e diz: olha, você está enfermo, olha o que ele disse aqui, o profeta Isaías diz assim: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Por que Isaías vai lá? Por que Isaías vai procurar o rei Ezequias para lhe falar que ele vai morrer? Por que não deixa o homem morrer em paz? Por que não deixa o homem tentar lutar pela sua vida? Por que Isaías vai lá dar essa triste notícia? Imagine só, Ezequias está sofrendo, Ezequias está com uma enfermidade que certamente ele já tentou de muitas maneiras a cura, que ele já buscou recursos para curar a sua enfermidade e ele não consegue. E Isaías chega por cima ainda e diz: você vai morrer. Cuida do que você tem que cuidar, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Essa enfermidade é incurável, é de morte. E eu me coloco a pensar: por que razão Deus manda um profeta para falar um negócio desse? Porque não são palavras consoladoras, são palavras duras. Não é remédio sobre a ferida, é mexer na ferida. Por que razão Deus manda o seu profeta ir lá e falar dessa forma com o rei enfermo caminhando para a morte? Normalmente, quando a gente tem no hospital alguém que está enfermo e o médico fala assim: olha, aí só aguardar a morte. Normalmente o médico fala isso para os parentes, não é? Não chega para o paciente e fala assim: vim te visitar, olha, sua situação aqui não está muito boa não. Não está muito boa não. Você está aí no soro, tomando medicamento e tudo, mas você não tem jeito. O negócio aqui é só aguardar o fim. Imagine um parente seu no hospital
numa condição assim, e um médico chega levando essa notícia, falando com ele assim, falando com o paciente dessa forma. Já ouviu falar alguma coisa assim? O médico chega ao paciente e fala assim: olha, a situação não é boa, você vai morrer. Você só aguarda a hora. Você já viu algum médico falar assim com um paciente? Eu nunca ouvi falar. Se tem algum corajoso, médico corajoso, não sei se cabe aqui esse adjetivo, né, de corajoso para o médico, ou louco para fazer uma coisa dessas, mas os parentes chamam, olha, a condição não é boa, e aí não tem muito jeito, não tem muito recurso, chega para os parentes e fala. Isso acontece, para poder deixar a família, ou quem está acompanhando, ciente da realidade da pessoa. Não é assim? Mas Deus não faz isso. Deus manda o profeta ir lá falar com o rei desse jeito. O rei está lá, moribundo, morrendo. E Isaías diz assim: ó, é isso mesmo, é de morte mesmo. Se prepara para morrer. Por que Deus faz isso? Por que Deus manda o seu profeta falar assim com o rei? Coisa que nenhum de nós faria. Eu acredito que Isaías, de per si, por conta própria, não faria isso. Acredito que Isaías não iria lá falar com o seu rei que ele estava para morrer. Acredito que os médicos do rei não disseram isso a ele. Ao contrário, estavam tentando encontrar meios, recursos, remédios para tentar curá-lo. Imagine a condição de um médico que conseguisse curar o rei. Como o rei seria grato, ou como ele seria prestigiado por cumprir bem o seu serviço. No entanto, Deus manda Isaías ir lá e dizer: você está morrendo, se prepara, sua hora chegou. Por que Deus faz isso? Penso que Deus faz isso para despertar o rei Ezequias da sua condição, para mostrar: você é pecador, sua condição é essa, a sua condição é uma condição de morte, a sua condição não tem jeito, você não pode resolver o seu problema, você não pode sair dessa situação. Deus não manda Isaías lá simplesmente para dar essa notícia para o rei Ezequias e que ele morra. Deus quer despertá-lo. Deus quer despertar o rei Ezequias como ele realmente foi despertado. Porque Isaías não só simplesmente diz assim: olha, você vai morrer, mas diz: põe em ordem a tua casa, se prepara, põe em ordem a sua casa aqui. Meus irmãos, muita gente tenta interpretar isso aqui de várias maneiras, simplesmente porque tem a palavra casa. Ezequias estava com um problema de família. Não é bem assim. Ezequias estava com tudo desordenado. O que Isaías está dizendo assim: ó, se prepara, cuida do que você precisa cuidar, se prepara para morrer. Não deixa nenhuma pendência. Tudo que estiver pendente, tudo que precisa ser organizado, tudo que você precisa fazer, você precisa cuidar, porque sua morte está chegando. Não tem jeito. A mensagem que Ezequias precisava ouvir era: eu não consigo resolver o meu problema. Essa era a mensagem que Ezequias precisava ouvir. Eu não posso resolver o meu problema. O meu problema não tem jeito. Qual é o problema de Ezequias? A enfermidade. Por que Ezequias está enfermo? Pela sua condição humana, ser pecador. Deus queria despertá-lo. Assim como Jesus veio nos trazendo a mensagem de salvação para nos despertar. Você está aí com sua vida saudável, quem sabe, mas há uma palavra de Deus contra nós. Há uma palavra de Deus nos dizendo: você é pecador, nós somos pecadores. Ele está dizendo: o salário do pecado é a morte, morte eterna, nos diz a palavra de Deus. E o que você pode fazer? Nada.
O que nós podemos fazer contra a morte? Absolutamente nada. O que podemos fazer contra a morte eterna, a perdição eterna? Absolutamente nada. Quem de nós, qual homem que pode dizer assim: eu cuido da minha vida, eu controlo a minha vida, eu sei do meu destino, eu venço a morte? Pode vir morte, que eu dou conta de você. Qual homem pode bater no peito e dizer isso? Pode vir morte, que eu passo por você e sou o Senhor da vida. Qual homem pode dizer isso? Senão aquele que veio e morreu na cruz, venceu a morte e ressuscitou, e nos abriu o caminho e disse: quem vir comigo, vem pelo caminho da vida. Quem vem comigo herda a vitória sobre a morte. Essa é a mensagem do Evangelho. A palavra do Senhor, ela vem para nos despertar, para dizer: você não resolve o seu problema, você não tem condição de resolver o seu problema, você não pode lidar com a morte porque você é pecador, porque você é humano. Isaías traz essa mensagem para despertar Ezequias, e Ezequias é despertado. Ezequias, no seu particular, diante de Deus, não foi diante dos médicos, diante dos homens, diante dos sábios que tinham à sua disposição. Ezequias então nos diz aqui a palavra do Senhor. Ele clama, ele vira o seu rosto contra a parede. Eu acho muito interessante essa expressão aqui, que ele vira o seu rosto contra a parede. É como se ele dissesse: eu não posso olhar para ninguém, não há ninguém para eu recorrer, não há ninguém para quem eu possa olhar, ou que possa olhar para mim, não há ninguém com quem eu posso contar nessa hora, não há ninguém que pode resolver o meu problema. O Senhor colocou a minha condição, o Senhor me despertou para ver a minha condição. Ele vira o seu rosto contra a parede e nos diz aqui, e ora ao Senhor, e diz: Senhor, lembra-te de mim, eu te peço. Eu andei diante do Senhor com fidelidade, coloquei todo o meu coração diante do Senhor, fiz o que era reto, o que é correto diante dos teus olhos, e chorou muitíssimo diante de Deus. Ele se despertou como quem entendia e que só o Senhor poderia abençoá-lo, só o Senhor poderia trazer sobre ele o socorro, a cura, a salvação. É assim que nós devemos fazer, nos colocar diante dele, dizer: Senhor, não há ninguém que pode me ajudar, as pessoas estão à nossa volta, é muito bom. Ezequias contava com muita gente estava ajudando Ezequias, mas nessa hora, contra a parede, era só ele e Deus. E ele disse: Senhor, eu estou aqui, eu sou teu servo, tem misericórdia de mim. E chorou muito, e o Senhor o ouviu. Por que Deus manda Isaías lá? Porque Deus quer despertar Ezequias, para que ele veja que existem condições que a gente só pode contar com Deus. Não é que não podemos contar com mais ninguém, é só Deus que pode resolver. A condição de pecador e condenação eterna, só Deus pode resolver. Existem situações nas nossas vidas que só Deus pode resolver. E Deus nos fala, nos desperta. Olha, sua situação não tem jeito. Não é o homem que vai resolver, não é o dinheiro que vai resolver, não são os recursos humanos que vão te dar direção. E você precisa se colocar contra a parede, virar as costas para tudo e todos. Virar as costas não é desprezar, não, é dizer assim: olha, eu conto acima de tudo, eu conto com as pessoas,
Deus colocou as pessoas à nossa volta para nos ajudar, para estar conosco, para vivermos em comunhão. Mas nós precisamos dizer: acima das pessoas está o Senhor. Acima das pessoas eu tenho o Senhor. Precisamos nos despertar para isso. A terceira pergunta que eu quero fazer é: por que Deus cura Ezequias? Por que Deus cura Ezequias? Primeiro, porque Ele é misericordioso. Segundo, porque Deus tem planos na vida de Ezequias. Deus desperta Ezequias. Ezequias se coloca diante dele. Deus cura Ezequias porque Deus tem planos na vida dele. Deus tem planos na vida de Ezequias como rei, ainda para lutar pelo seu povo, ainda para livrar o seu povo dos assírios, de outros povos. Deus ainda tem planos na vida de Ezequias. E por isso que Deus o cura. Quando Deus nos cura, quando Deus nos liberta, quando Deus nos abençoa, é porque Ele tem planos nas nossas vidas. Quando Deus nos ergue, quando Deus nos abençoa, Ele sempre tem planos nas nossas vidas. Deus tinha plano na vida de Ezequias, e todas as vezes que Ele nos abençoa, não é aleatoriamente, não é ocasionalmente, não é simplesmente por acaso. Deus tem planos nas nossas vidas. Deus nos abençoa, Deus nos ergue, Deus nos cura, Deus nos livra das condições adversas, e simplesmente nós testemunharmos, dizermos: Deus me livrou, Deus me abençoou. Deus diz: eu tenho planos na sua vida, eu tenho algo ainda a fazer na sua vida. Deus quer nos despertar para que a gente entenda isso, para que a gente faça, para que a gente se coloque à disposição. Deus diz: no terceiro dia você subirá ao templo. E Ezequias diz: mas que prova eu tenho? Porque eu quero ir ao templo, eu quero servir, eu quero ser usado, eu quero ser esse instrumento, eu quero receber esse livramento, para que através de mim o meu povo seja abençoado, para que através de mim eu lute contra os inimigos do meu povo e honre e glorifique o nome do meu Senhor. Isaías fala da prova ali do relógio, da sombra do relógio que retrocede. Nós não precisamos fazer prova com Deus hoje. Nós não precisamos, não há nenhum profeta que vai chegar até você e diz assim: Deus vai te abençoar, e agora lá você quer que o relógio volte ou avance, você quer que o sol escureça, você quer... Não, Deus não vai nos dar qualquer prova, porque a maior prova já foi dada ao seu Filho. Olhe para a cruz e você verá a maior prova de que o Senhor é por nós. Por isso Paulo diz: Ele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós, o que mais Ele não fará? Não precisamos de prova como Ezequias precisou. Nós podemos olhar para Cristo, nós podemos olhar para a cruz. Quando olhamos para a cruz, a gente compreende João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse amor levou Ele a nos dar, nos entregar o seu próprio Filho, seu Filho unigênito, para que ao crermos nele, nós tenhamos a vida eterna e não a condenação eterna. Então, se você diz assim: mas que prova eu tenho de que o Senhor pode me abençoar? Que prova eu tenho de que Ele pode me livrar? Que prova eu tenho de que Ele pode me curar? Que prova eu tenho de que Ele pode me fazer sair dessa situação, dessa condição, dessa circunstância? Que prova eu tenho? Deus não vai te dar provas como deu a Ezequias. Deus não vai te dar provas como deu a Gideão. Deus não vai te dar provas quaisquer, porque qualquer prova dessa natureza seria inútil, seria ineficiente, seria pequena diante desta que já está posta.
Cristo crucificado por nós, em nosso lugar, por amor a nós. Ele venceu a cruz, Ele venceu a morte, Ele nos abriu o caminho, Ele ressuscitou, Ele nos dá vida, vida eterna, vida abundante. Porque Deus curou Ezequias? Porque Deus tinha planos na vida de Ezequias. Porque Deus pode te abençoar e Ele te abençoa e nos abençoa, porque Ele tem planos nas nossas vidas. Cada vez que pedimos e clamamos pelas bênçãos de Deus, devemos pensar: quais planos Deus tem para a minha vida? E aí eu quero concluir fazendo aqui então uma reflexão dentro disso. O que o pecado tem feito na minha vida? Propondo a você que você responda essa pergunta: o que o pecado tem feito na minha vida? O que o pecado tem feito na minha vida? Eu sou pecador, sou humano. O pecado me coloca numa condição degradável. O pecado me limita. O pecado me coloca numa condição de batalha, de luta. O pecado me coloca numa condição de sujeição a tantas dificuldades, inclusive as enfermidades, como foi o caso de Ezequias. O que o pecado tem feito na minha vida? Eu consigo me enxergar nessa condição, porque quem não se enxerga nessa condição jamais vai entender que precisa de um Deus misericordioso, jamais entenderá o propósito da cruz. Eu sou pecador, eu sei o quanto é terrível viver na luta contra a condição de pecador. Mas o que Deus tem me falado? O que Deus tem falado comigo? Deus tem falado comigo que Ele é por mim. Deus tem falado comigo que eu não preciso lutar sozinho. Deus tem falado comigo que eu posso contar com Ele, não por um momento, não por um instante, não em uma circunstância apenas. Eu posso contar com Ele por toda a vida, para a vida eterna. Ele nos deu o seu próprio Filho. Jesus morreu no meu lugar. Jesus morreu no seu lugar. É isso que Ele tem falado comigo. De que modo Deus tem te despertado? De que modo Deus tem falado ao seu coração? Ele falou a Ezequias: olha, a sua condição é mortal. Arruma a sua vida, sua condição é mortal. De que forma Deus tem falado comigo? De que forma Deus tem falado com você? Como Deus tem te despertado? Cuida da sua vida, arruma a sua vida, não para a morte, mas para a vida, vida eterna, para batalhar e vencer. É isso que Deus tem falado comigo. O que Deus tem falado com você? Quais os planos que Deus tem para a sua vida? Como você tem entendido isso? Você busca as bênçãos de Deus? Com que propósito? Você tem entendido que Deus tem planos na sua vida? Você tem entendido que Deus quer te abençoar, Deus quer te curar, Deus quer te fortalecer, Deus quer te fazer vitorioso, não simplesmente para ter você como um troféu, não simplesmente para que você exiba as bênçãos de Deus, não para que você simplesmente diga: olha, Deus me curou, Deus me abençoou, Deus me abençoa e Ele tem planos na minha vida, e eu quero ter a condição de ser fiel para que os planos do Senhor sejam realizados na minha vida. Quais os planos de Deus para a sua vida? Você apenas quer as bênçãos de Deus?
Ou você quer ser abençoado para que os planos do Senhor se cumpram na sua vida? Deus tem te despertado, mas o despertamento do Senhor implica em te dizer: Deus tem planos na sua vida. Ele quer te abençoar? Quer. Ele quer te curar? Quer. Ele quer te fazer vitorioso? Quer. Mas Ele tem planos na sua vida, como Ele tinha na vida do rei Ezequias. Como líder do povo de Judá, Deus queria fazê-lo vitorioso. Deus ainda iria usá-lo para defender o seu povo, para ser um líder no nome do Senhor. Como Deus quer te usar? O que você quer fazer como abençoado de Deus? Você quer ser abençoado? Mas o que você quer fazer da sua vida abençoada? O que você quer fazer com o milagre de Deus? Você quer apenas dizer: eu sou um milagre? Apenas dizer: Deus fez um milagre na minha vida? Isso é bom, testemunhar. Mas Deus tem mais planos na sua vida. Deus quer te usar. Deus quer te levar além. Deus tem planos e propósitos na sua vida. O que Deus tem te falado? Quais planos Ele tem na sua vida? Para que Ele te chamou? Quais são os seus dons e talentos? O rei era o rei que liderava, que defendia o seu povo. Quem é você? Quais planos Deus tem para a sua vida e que você precisa exercer? Deus é misericordioso e tem muitas bênçãos sobre as nossas vidas, muitas que Ele quer ainda derramar. Pensando então na vida de Ezequias, quais reflexões podemos fazer sobre a nossa própria vida? É que somos pecadores, mas o Senhor nos ama, o Senhor nos fortalece, nos abençoa, porque Ele tem planos nas nossas vidas. Eu quero estar nas mãos do Senhor, quero ser guiado por Ele, dirigido por Ele, que Ele cumpra os propósitos dEle na minha vida. Ainda que as circunstâncias sejam difíceis, eu sei que no Senhor temos a vida eterna. Põe-se de pé no seu lugar, vamos orar. Eu gostaria que você se colocasse diante de Deus como Ezequias colocou. Você não precisa virar para a parede, não precisa ficar sozinho para orar como Ezequias orou. Mas você pode se colocar diante dele como quem entende que depende do Senhor acima de qualquer coisa, que depende da misericórdia dele. Fale com ele nesse instante. Coloque a sua vida diante dele. Coloque a sua condição diante dele. Coloque a sua família diante dele. Coloque a sua saúde diante dele. Coloque as suas lutas diante dele. Porque Ele é misericordioso. Porque Ele é bom. Porque Ele nos ama. E Ele tem bênçãos para nós. Tem propósitos para as nossas vidas. Deus tem planos para a sua vida. Fale com Ele nesse instante. Em nome de Jesus. Pai eterno, o Senhor conhece todas as coisas, as visíveis e as invisíveis a nós. Por isso, nós reconhecemos que somos limitados, somos pecadores. Tem compaixão das nossas vidas, misericórdia, e age em nosso favor, Senhor, nos despertando, Senhor, para nos colocarmos na Tua presença, na dependência do Senhor. O Senhor e só o Senhor é bom, fiel. Eis-nos aqui, Senhor. Cumpre os Teus propósitos nas nossas vidas. Olha para cada um aqui nessa noite. Eu peço ao Senhor, aqueles que estão, Senhor, enfrentando lutas, problemas, aqueles que estão, ó Deus, enfrentando as enfermidades, os problemas familiares, os problemas financeiros, aqueles que estão desesperados no seu coração,
aqueles que estão angustiados, ansiosos, seja lá por qual razão for, Senhor. Porque somos pecadores, porque somos humanos, estamos sujeitos a nos encontrar nessas condições. E cada um aqui seja despertado para estar na Tua presença, para se refugiar no Senhor, para buscar no Senhor o socorro, para buscar no Senhor o auxílio, para buscar no Senhor a força, para se humilhar na Tua presença, sabendo que só o Senhor é poderoso, só o Senhor é dono da vida, só o Senhor pode fazer milagres. Nós nos colocamos diante do Senhor, nós nos colocamos na Tua presença. Faz, ó Deus, a Tua vontade em nossas vidas. Faz a Tua vontade na vida deste irmão, desta irmã, trazendo ao coração a Tua paz, a alegria do Senhor, trazendo ao coração mais fé, trazendo a esse coração o consolo do Senhor, a força do Senhor, a sabedoria do Senhor, em nome de Jesus. Em que nós, Senhor, despertados pelo Senhor, entendamos que o Senhor tem planos, propósitos em nossas vidas, e que desejemos servi-lo, a fim de que o Senhor cumpra em nós os Teus planos e propósitos. No nome de Jesus, traz a Tua bênção sobre cada um de nós. Dissipa as trevas, desfaz as obras do maligno, cura as enfermidades, alivia a nossa dor, fortalece-nos, ó Deus, diante das fraquezas que temos. Faz um milagre, Senhor, nas situações onde nada mais pode ser feito, onde nada mais pode resolver. O Senhor é misericordioso, poderoso, o Senhor faz milagres. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que a Tua bênção seja sobre cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um cântico. Enquanto cantamos, você que trouxe o seu dízimo, oferta, traga a sua contribuição em adoração ao Senhor. Entra na minha vida,
Fazer milagres nas nossas vidas. Eis-nos aqui, Pai Celeste. Eis-nos aqui. Pai Santo, obrigado nesta noite pela oportunidade de estarmos juntos, cultuando ao Senhor, compartilhando a Tua palavra em oração, mandando louvores. Obrigado por cada um que aqui está, pela comunhão que podemos promover juntos aqui, Senhor. Continua nos abençoando, pois nós dependemos do Senhor todos os dias. Nós carecemos do Senhor, nós somos dependentes do Senhor. Dá-nos uma semana de bênçãos, ó Deus. Essa semana que está começando, que seja uma semana de bênçãos nas nossas vidas, seja uma semana de vitórias. Que a Tua mão poderosa esteja sobre nós, nos guiando, nos conduzindo, nos fortalecendo. Que o Senhor nos dê sabedoria. Que o Senhor, ó Deus, seja honrado e glorificado em nossas vidas, nas nossas atitudes, no nosso caminhar, no nosso agir, Senhor. Eis-nos aqui, ó Deus. Seja honrado e glorificado em nosso viver, Senhor. Que o milagre do Senhor nos alcance, ó Deus, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. O Senhor nos chamou para sermos mais que vencedores, e em Cristo somos. Te damos graças por isso. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que o Senhor ainda fará. Nós te damos graças. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Tenha uma ótima semana.